Olá! Dando continuidade à Primeira Guerra Mundial, que foi o assunto da primeira videoaula, hoje a gente vai ver a guerra em si e as consequências dessa guerra. Bom, o que deu início à guerra foi o assassinato do Franz Ferdinand. Quando isso acontece e os países vão um a um entrando na guerra, a Alemanha ela vai conquistar importantes vitórias no início, tanto na frente oriental, no lado do Império Russo, quanto na frente ocidental, onde ela enfrentava a resistência da França e da Inglaterra. Em 1917, a Rússia vai se retirar da guerra, porque lá estava acontecendo uma revolução, que é um assunto para os próximos capítulos, para a próxima videoaula. Nesse momento, os Estados Unidos vão sair da sua neutralidade e entrar ao lado da OTAN. Em 1918, acaba a guerra, a Alemanha é vencida e surge um impasse. O que fazer, Como terminar essa guerra? Os países envolvidos, então, se reúnem na França, na Conferência de Paris. Nessa conferência, o presidente dos Estados Unidos propõe 14 pontos, que seria uma paz sem vencedores. São os 14 pontos de Wilson. E essa paz sem vencedores não era do interesse nem da Inglaterra e nem da França. Então, ele não entra em vigor, ele não é aceito. Outra determinação da Conferência de Paris foi a criação da Liga das Nações, que é a antecessora da ONU. A ONU atual vem da Liga das Nações. Em junho de 1919, os países vencedores, a Inglaterra e a França, se reúnem novamente e aí sai o Tratado de Versailles. Por esse tratado, a Alemanha é tida como a responsável pela guerra e tem a obrigação, como responsável, de ressarcir os países vencedores, pagar indenizações, diminuir o seu exército, a sua marinha, ou seja, ela fica arrasada. Quando se fala em Primeira Guerra Mundial, se fala também no progresso tecnológico que vem com essa guerra. A segunda Revolução Industrial, no século XIX, trouxe uma série de mudanças que vão aparecer na Primeira Guerra. Então, essa tecnologia a serviço da formação bélica, a serviço da morte mesmo, vai acontecer com tudo durante a Primeira Guerra. Então, a gente tem armas químicas, o avião, canhões, morteiros, lançadores de projéteis, metralhadoras, o submarino, ou seja, é uma guerra de trincheiras. Eles não precisam se aproximar, porque o poder de fogo é grande nesse momento. Como consequência dessa Primeira Guerra Mundial, o mundo viu mudanças que até então não aconteciam. Países europeus de credores passaram a devedores. Greves operárias estouraram por toda a Europa em função da crise econômica que vai se instalar. A escassez de mão de obra masculina vai fazer com que o trabalho feminino seja valorizado e visto de uma forma que não tinha sido visto até então. Formam-se governos autoritários que apelam para o nacionalismo para trazer a população para o lado deles. E surgem novos países, o mapa da Europa vai se modificar, porque acontece o fim do Império Austro-Húngaro, a formação da Áustria, da Tchecoslováquia, da Hungria, o fim do Império Turco-Otomano, que também vai dar origem a pequenos países no Oriente, enfim, a Europa não é mais a mesma, o mundo não é mais o mesmo.